A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Muito bom estar com vocês. Bem sei eu que logo nós estaremos fazendo nossos cultos presenciais. Estamos orando ao Senhor e ansiosos para estarmos juntos. Mas antes e por enquanto, vamos adorar a Deus neste momento. Gostaria que você abrisse comigo no livro de Salmos, capítulo 46. Que Deus tem falado comigo, quero passar rapidamente para você. Lá diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem o coração no mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre. Esse é o nosso Deus. Mesmo que você esteja ansioso, mesmo que você esteja com medo, mesmo que haja dúvida e incerteza, Deus é a nossa torre segura. Deus é a nossa força, o nosso sustento. É Ele quem dá ordem. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que não vejamos, Ele está. E Ele é digno agora de adoração, de ser adorado. Então, com esta palavra, com esta mensagem, com esta vontade agora de adorar o Senhor, vá agora com fé, com anseio de adorar o Senhor. Vamos orar, querido Deus, Pai Altíssimo. Bendito és Tu, Senhor. Tu és o Deus forte. Tu és a nossa torre, Senhor, segura, a nossa fortaleza. Mesmo que os montes se abalam, Senhor, o Senhor é conosco, nós estaremos seguros. Flecha alguma, Senhor, pode chegar, Senhor, à minha casa, ao meu coração, se o Senhor não quiser. Estou seguro, Pai, pela Tua vontade. Estou seguro, Pai, quando o Senhor quiser, até quando o Senhor quiser. Nós confiamos em Ti, Senhor, e adoramos o Seu santo nome. Tu és Deus, Tu és Deus. Oh, aleluia, Jesus. Adore o Senhor, irmão. Adore no nome de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias.
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, me transformando histórias. Eu te adorarei, eu te adorarei. O meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. O meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. O meu Deus, esse é quem tu és, Senhor. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és, Senhor. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta até quando não vejo, e me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, Senhor. Me sustenta. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, Senhor. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. O meu Deus, esse é quem tu és. Um Deus de milagre, um Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, esse é o nosso Deus. Mesmo que andemos no deserto, mesmo que estejamos sem água para beber, Deus continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Irmãos, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Nós estamos agora nos preparando para ofertarmos ao Senhor e dizimarmos ao Senhor. E desde já agradecer pela vida dos irmãos que têm sido fiéis, que têm ofertado, que têm nos presenteado de alguma forma. Deus está nos sustentando, primeiro Deus, lógico, os irmãos, e a igreja está se pagando, glória a Deus. Conseguimos fazer alguns contatos com os proprietários, e eles estão nos ajudando, glória a Deus, por isso, senão estaríamos muito apertados. Mas Deus é bom, a igreja continua viva, eficaz, e aguardo sempre a sua fidelidade para continuar nos ajudando. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. A palavra do Senhor. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com o fruto da sua terra, aquilo que o Senhor te presenteou. O tudo eu digo, aquilo que você deve ao Senhor. Fazer de coração, fazer com fé, agrada ao Senhor. Então honre ao Senhor com as suas primícias. Estará aqui na descrição do vídeo a nossa conta, a agência. Faça sua transferência e Deus abençoe você muito, muito, muitíssimo. Amém, glória a Deus pela sua vida, meu muito obrigado. Sem mais delongas agora, gostaria de chamar discipulador Júlio, grande jovem que Deus tem nos dado aqui. Quero que você receba a palavra de Deus através da vida dele, amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Deus, pela vida do Júlio. Que o Senhor o use, Deus, poderosamente aqui, Senhor. Faça, Senhor, a sua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. É diferente estar aqui, né, ministrando, com a igreja em si vazia, com o prédio vazio, mas eu creio que vai ser por pouco tempo, né? Eu creio que Deus está cuidando de todas as coisas e em breve nós estaremos juntos. E o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente a ver com o tempo que nós estamos passando hoje, né? Eu não quero falar em si da crise, mas eu quero falar do que nos mantém de pé, o que nos mantém a gente firme, a gente vivo em meio a todas essas dificuldades. Existe uma passagem que eu queria começar a ler com vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13, é uma passagem bem conhecida, né? Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Então, no mesmo dia, 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús, e eles iam conversando tudo o que tinha acontecido ali, certo? E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam fechados, como que impedidos de reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho?
E eles pararam entristecidos. Porém, chamando Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estávamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também de que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que ele tinha uma visão, uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive, de fato. Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros a eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, enquanto os outros dois contaram o que tinha acontecido no caminho, onde tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa passagem ela é interessante. Ali conta que dois homens eles estão indo a caminho de Emaús, no mesmo dia onde tinha acontecido a ressurreição de Jesus. E ali conta que em algum momento Jesus ele se aproxima desses dois homens e ele começa a conversar com esses dois homens. E esses dois homens começam a contar o que tinha acontecido lá em Jerusalém. Eles até questionam ali por um momento que eles não sabem que é Jesus que está acompanhando eles, e eles perguntam: será que você é o único que não sabe, o único que não tem ciência do que aconteceu em Jerusalém, onde Jesus ele foi crucificado? E aqueles homens em algum momento eles deixam escapar que eles estavam ali esperando 3 dias e não houve nada, então eles resolveram ir embora. Eles resolveram ir para essa aldeia chamada Emaús. O que acontece nesse caminho? Eles relatam ali que a fé deles, que a esperança deles, que era o próprio Jesus, havia morrido. E eles ficaram ali esperando por 3 dias, aquele que era a esperança deles, e não aconteceu nada. Sabe por que eu quero começar com essa passagem, uma passagem muito conhecida? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre raízes. O tema dessa ministração é raízes. Sabe por quê? Porque nesse momento de pandemia, o que mais tem acontecido são pessoas que estão desanimando da fé. Aqueles 2 homens, eles esperaram 3 dias, eles não viram acontecer nada. E qual foi a solução que eles acharam? Ir para uma aldeia, sair dali, parar de fazer o que eles faziam, porque visivelmente aquele que era a esperança dele, aquele que fazia as coisas acontecerem, não estava mais no meio deles.
E eles não esperavam que talvez ele voltaria, que talvez ele ressuscitaria, então eles resolveram ir embora. No mesmo dia no qual Jesus, ele ressuscita, acontece isso. E o interessante, eles por um momento se esqueceram de tudo o que viveram e estavam indo embora. Nessa passagem de Emaús, esses dois homens, eles esquecem totalmente de todos os momentos que eles viveram ao lado de Jesus. Eles esquecem de tudo e eles resolvem ir embora. Eles resolvem ir fazer outras coisas. Talvez eu e você estamos em casa, estamos de quarentena e estamos com esse pensamento de fazer outras coisas, de dar prioridade a outras coisas. Mas o momento que você está aí na sua casa, é um momento de você mandar suas raízes o mais profundo que você puder. O momento que você está aí na sua casa, é o momento de você se edificar, é o momento de você separar para orar, é o momento de você separar para ler, é o momento. Que a esperança deles, acharam que a esperança deles tinha sumido. Quando eles falam, Jesus morreu, Jesus era a esperança deles. Eles falam aqui, em algum determinado momento, que eles esperavam que Jesus seria aquele que iria redimir Jerusalém. Mas eles se enganaram, porque se eles esperassem até o final, se eles permanecessem firmes até o final, eles iriam conhecer um Jesus que não iria redimir só Jerusalém, mas Jesus que iria redimir o mundo inteiro. Uma coisa interessante, mas quando eles se deram em si, eles voltaram a fazer o que eles foram chamados. Quando eles estavam lá reunidos na mesa, e Jesus ele parte o pão, e eles têm a noção, eles reconhecem, é Jesus, ele ressuscitou, ele está aqui com a gente, é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras, que eles caem em si, o que eles fazem? Eles voltam a fazer aquilo que eles faziam, eles voltam lá para Jerusalém, eles se reúnem com os discípulos, eles falam, o mestre realmente ressuscitou. Isso é maravilhoso. Eu quero falar com você hoje justamente isso, a importância das raízes, a importância de nós estarmos fundamentados em Cristo, a importância de nós mandarmos as nossas raízes o mais fundo possível nele. Uma coisa interessante, eu fiz uma pesquisa, a raiz em si de uma planta, de uma árvore, ela serve para ela extrair e armazenar nutrientes e minerais para o crescimento daquela planta em si. Tem plantas que elas chegam a uma profundidade de 30 metros as raízes. Então, às vezes a gente olha para uma árvore e você tem a noção do que é isso, talvez ela tem 30 metros de raiz para baixo no solo, puxando nutriente, armazenando minerais para ela se manter, para ela crescer, para ela se desenvolver. Outras, por exemplo, que nem o cacto, ela cresce 1 metro para baixo, mas 25 metros na horizontal. Então quer dizer, é muita raiz que ela manda no solo. É muita raiz que ela manda para ela fincar, para ela armazenar, para ela ali ela obter uma fonte de alimentação, uma fonte de onde ela vai se desenvolver. E eu e você hoje, a nossa vida cristã é quase a mesma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, sabemos que somos perdoados, justificados, mas precisamos de raízes, precisamos extrair vida, presença, precisamos armazenar tudo, porque dias de precisão virão, e o que eu e você temos guardado dentro de nós. Isso é interessante, porque eu e você, talvez nós tínhamos o costume de estarmos aqui, comunhão com os irmãos, e nós estamos passando por um momento hoje da igreja que ela não imaginaria passar. E nesse momento que nós estamos passando, o que vai nos sustentar, o que vai nos manter de pé, é tudo aquilo que eu e você armazenamos. É tudo aquilo que eu e você buscamos. De onde? De onde as nossas raízes estão ali alicerçadas. Tem uma passagem lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. 6 e 7, nós vamos ler. Diz assim:
Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Então, uma coisa interessante nesse versículo, em si, a planta ela manda as suas raízes até achar uma fonte de vida. Nós temos que fazer o mesmo, mandar as nossas raízes até acharmos uma fonte de vida, e hoje a nossa fonte de vida é Cristo. Hoje a nossa fonte de vida é manter as nossas raízes o mais profundo até nós ficarmos nele, nós estarmos seguros nele. A nossa vida é Cristo. Ora, como recebeste a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso fala lá no capítulo 6. Certo? 2 Colossenses capítulo 6, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora, como nós recebemos a Cristo? Você lembra no começo da sua caminhada, como você recebeu a Cristo como Senhor? Você recebeu a Cristo talvez porque Ele era a sua esperança. Você estava passando num momento de dificuldade, você não via mais nada, não via mais jeito, e alguém apresentou Cristo para você, e Ele se tornou naquele momento a sua esperança. Então você recebeu Ele como a sua esperança. Você recebeu a Cristo também como seu Salvador. O momento de dificuldade, o momento de crise, você viu Ele como Salvador da sua casa, da sua família. Você também recebeu a Cristo com fé que Ele fará todas as coisas, com a certeza que Ele guardaria a sua casa e seus familiares, com a alegria de estarmos na presença dEle, e saber que o amor dEle é infinito, e que de servos passamos a ser chamados de filhos. Então nós recebemos a Cristo, assim como aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús, um dia eles viram Jesus, como alguém que iria redimir, como alguém que iria salvar. Nós recebemos a Cristo com essa certeza. Nós também recebemos a Cristo como alguém que nos tirou da dificuldade, da cegueira do mundo e nos deu uma nova vida. Foi desse jeito que nós recebemos a Cristo. Nós recebemos a Cristo como alguém que seria a nossa esperança, como alguém que seria a nossa luz nos dias de trevas. E hoje eu te pergunto uma coisa. Hoje nós passamos por uma dificuldade, nós passamos por uma crise hoje. Você tem lembrado disso na sua casa? Você tem lembrado? Existe uma passagem na Bíblia que ela fala, trazei à memória tudo aquilo que te dá esperança. Nesses momentos de crise, você tem lembrado que você talvez recebeu a Cristo como seu Salvador, como a sua esperança, como aquele que tirou você da cegueira do mundo, como aquele que te deu uma nova oportunidade, como aquele que tornou você de servo hoje a ser chamado de filho. Nós recebemos a Cristo dessa forma, dessa maneira. Eu te pergunto, assim que recebemos a Cristo, dessa forma, como alguém que nos tirou da dificuldade, da cegueira do mundo, foi desse jeito que nós recebemos a Ele. Agora existe uma outra coisa nesse versículo. Esse versículo ele fala, ora, como recebeste a Cristo Jesus. Nós recebemos a Cristo Jesus dessa forma. E assim também andai nele. Agora, o que seria esse andar nele? Agora, você sabe o que é andar? Andar, ele quer dizer algo constante, uma constância. Então esse versículo ele quer se referir da seguinte forma, é uma constância, é andar, é não parar, é permanecer, é ir aqui, é permanecer firme, é ir rumo ao alvo. Então essa parte, andar nele, quer dizer isso, você ser constante. No meio dessa dificuldade, no meio de algumas pessoas que estão em casa e alguns comentam do esfriamento da igreja, não é o momento de você pensar nisso, mas é o momento de você permanecer, é o momento de você andar nele, é o momento de você ter uma constância. É o momento de você lembrar sim, de você trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança, de você lembrar porque Ele te salvou, porque Ele te resgatou, de você lembrar daqueles primeiros encontros que você teve com Ele, e você permanecer firme, andando nele, sendo constante.
quando ele fala, olha, isso como receberam, ande, ele está querendo dizer, seja constante nele em todos os dias da sua vida. Quando ele fala assim da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande. Lembra aquele primeiro amor quando você conheceu Jesus? Quando alguém falou de Jesus para você, falou do amor dele para você que era imutável. Quando alguém te apresentou a alguém que deu a vida por você, que tornou você de servo a ser chamado de filho. Lembra disso? Então continue nisso, continue andando. Esse versículo quer dizer, você tem que ter uma constância. As suas raízes, ela tem que se aprofundar nisso. Você tem que ser alguém que tem que estar baseado nisso. Você tem que ser alguém constante. O esfriamento da igreja, ela não acontece porque os prédios estão fechados. O esfriamento da igreja acontece porque muitas vezes as suas raízes não estão aprofundadas nele. E você não está extraindo as coisas que você precisa dele. É por isso que às vezes acontece o esfriamento em si. É o momento de você ser alguém constante. A sua casa, a sua família, tem 2, 3 pessoas convertidas, pronto, você já tem uma célula aí. Você já tem um culto presencial. Um leva o louvor, o outro a palavra, o outro faz um lanchinho. Você já tem um culto. O que você precisa ser é constante. Em todos os dias da sua vida, você pode colocar todos os dias os bons e os ruins também. Esse andar nele não quer dizer que você tem que andar no Senhor só quando tudo está bem. Não quer dizer que você tem que caminhar rumo ao alvo só quando tudo está bem. Mas você tem que andar nele todos os dias da sua vida, nos bons e nos maus, quando tudo dá certo e quando tudo der errado. Você tem que manter uma constância. É andar, independente da crise, da dificuldade. Passamos por um momento onde a igreja jamais imaginou o que passaria. E o que vai nos manter de pé, firme, independente das dificuldades, é permanecer nele. Com nossas atitudes, com nossos pensamentos e sermos constantes. Hoje, esse versículo de Colossenses 6, no finalzinho, ora, como recebestem a Cristo Jesus, assim andai nele. Ele quer dizer isso para você. Independente dos dias, independente dos momentos, assim como você recebeu ao Senhor, como a sua esperança, como a sua salvação, como seu Redentor, como seu Salvador, assim você tem que andar nele. Você tem que ser constante. Irmão, tem crise? Tem crise. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Quantos pais de famílias estão aí afastados, estão com a sua carga horária reduzida? Mas sabe o que a palavra ela fala aqui? Ela fala para mim e para você, se apegar no Senhor, assim como nós recebemos a Ele, nós sermos constantes, nós permanecermos, nós continuarmos andando, firmes, independente do que você está passando na sua casa. Aqueles 2 homens lá do começo que eu li, lá de Emaús, eles ficaram 3 dias esperando o que ia dar. Eles ficaram 3 dias ali esperando que talvez Jesus iria ressuscitar, já iria aparecer, já iria cumprimentar todo mundo, mas não foi desse jeito. E o que eles fizeram? Quando eles viram, eles pensaram que talvez não iria dar nada, eles desistiram. Eles seguiram o caminho deles. E quantas vezes eu e você, nós estamos nas nossas casas nesses dias, talvez você não está tendo a célula presencial, não está tendo o culto, e você já está pensando em seguir o seu caminho. Porque você vê as coisas aí fora, você vê as notícias, você começa a se apegar a isso, você espera alguma coisa acontecer, nada acontece, e a sua fé ela começa a minguar, ela começa, sabe, ela começa a ir embora. Quantas vezes? Mas eu quero falar uma coisa para você, Colossenses, ande nele, permaneça nele, assim como você recebeu. Quando você recebeu ele, ele era a sua esperança, ele era o seu Salvador. Ele era aquele que iria te redimir, aquele que iria te elevar, aquele que iria fazer maravilhas na sua vida, aquele que iria te dar a identidade de filho. Ele era aquele. Então assim, da mesma forma que você recebeu ele, ande, caminhe nele, use ele, faça dele a sua fonte de vida.
Lance as suas raízes nele. Uma coisa interessante, a planta em si, ela não só extrai, mas ela armazena. Por quê? Porque quando vê alguma dificuldade em volta, quando vê alguma estação do ano, quando vem alguma tempestade, vem algo do tipo, em questão do clima, ela tem algo ali armazenado nela para ela se manter naquele período. Eu e você somos da mesma forma. A nossa fonte hoje é Cristo. Assim como nós recebemos, nós temos que andar, e nós temos que fazer dele a nossa fonte de vida, todos os dias. Nós temos que armazenar, nós temos que nos alimentar dele, nós temos que armazenar dentro de nós. Por isso que tem essa passagem, trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança, porque quando nós passarmos períodos difíceis, quando nós passarmos por dificuldade, e nós começarmos a trazer a nossa memória, as dificuldades das nossas voltas vão sair, sabe por quê? Porque nós vamos trazer tudo aquilo que nos dá esperança. Nós vamos buscar tudo aquilo que está armazenado no meu e no seu coração. Então que nesses dias você venha estar tomando a palavra como seu alimento e trazendo à memória tudo aquilo que te dá esperança, andando nele, permanecendo, sendo constante, independente da situação. A raiz, ela cresce sobre a fonte. Nós devemos crescer sobre o que fomos instruídos e sobre o que eu e você somos instruídos. Nós somos instruídos sobre Cristo, sobre a palavra. Então nós devemos crescer sobre Ele. A raiz, ela não vai crescer, ela não vai ir para o lado de um solo que é rochoso, de um solo que é seco, não, mas ela vai buscar os lençóis. Ela vai ir para um lugar bom, ela vai ir para um lugar onde ela vai extrair minerais, ela vai ali estar num lugar onde vai ser a fonte de alimento dela. Assim eu e você somos a mesma coisa. Esse versículo, o 7, diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Radicados significa que se radicou, que se enraizou, que está consolidado. Então, sabe o que isso quer dizer? Nele vocês estejam firmes, neles vocês estejam enraizados, neles vocês estejam consolidados. Sabe o que é consolidado? É algo firmado, é algo que não tem como arrancar, é algo que já está feito. Então, essa passagem, ela quer dizer isso, nele vocês estejam firmados, neles vocês estejam enraizados. Nele quem? Em Cristo. Através do quê? Dos ensinamentos. Que isso venha a ser a base de vocês. Que isso venha a ser a fonte de vida de vocês. Essa passagem, ela quer dizer que eu e você temos que ter a nossa fé confirmada e edificada nele. Temos que ser enraizados, crescendo dia após dia. Independente das situações à nossa volta, é nele que nossas raízes têm que estar firmadas, é dele que vem o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, nos momentos de crise, o nosso alimento ele vai vir de onde as nossas raízes estão firmadas. Se as nossas raízes estão firmadas em Cristo, você pode ter certeza, o seu auxílio, a sua proteção vai vir dele. Se as nossas raízes elas estão ali firmadas em Cristo, nos momentos de dificuldade, nós não seremos abalados. Por quê? Porque o nosso auxílio, a nossa proteção vai vir dele. Essas raízes nos permitem sustento e provisão, e proteção contra os tempos adversos. Sabe o desânimo que sentimos às vezes? Os momentos de preocupação? Então, são dessas raízes que vai vir o sustento. Talvez você é pai de família, você está em casa e você está com a sua carga horária cortada. Você está sem serviço, foi afastado. Ou a sua empresa ela fechou por conta da pandemia. E talvez você fique pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E talvez isso tenha sido uma brecha onde o diabo ele tem usado para tentar desanimar você, para tentar colocar dúvida acerca de quem Deus é na sua vida. Sabe de onde que vai vir o seu sustento? De onde vai vir
aquela paz que vai exceder todo entendimento, vai vir de Cristo. Vai vir de onde as suas raízes estão firmadas. Vai vir dele. Nós temos uma preocupação que isso é de dentro de todo mundo. Ansiedade. Nós queremos fazer as coisas tudo de uma vez. Não é verdade? Nós queremos que as coisas aconteçam assim. Nós queremos ter o controle da situação. E quando a situação ela foge do nosso controle, a gente começa já a ter dúvidas dentro de nós, se aquilo vai dar certo ou não. E não é diferente do que nós estamos passando hoje. Talvez você ache que a situação ela fugiu do seu controle. Você acha que você não vai conseguir mais fazer nada. Que você não tem mais a situação ali na palma da sua mão. E isso está sendo algo que está tirando a sua paz, é algo que está diminuindo a sua fé. Sabe o interessante? Sabe algo muito interessante? A situação, as coisas, elas podem fugir do nosso controle. Elas podem fugir das nossas mãos. Mas elas não fogem em nenhum momento do controle nem das mãos de Deus. E quando as nossas raízes, elas estão fincadas nele, nós tiramos o sustento, nós reabastecemos a nossa fé, nós nos fortalecemos, nós se mantemos em meio a todas as dificuldades, porque as nossas raízes estão atreladas nele. E como nada foge do controle dele, irmão, você vai poder descansar. Você vai poder acreditar que essa crise ela vai passar, que essa pandemia ela vai passar, nós vamos estar todo mundo reunidos aqui novamente. Você vai poder descansar porque você vai saber que nesse período de crise, o Senhor vai estar sustentando você, a sua família, vai estar sustentando o seu emprego, o Senhor vai estar te mantendo, guardando a sua saúde nesse período. Você vai poder descansar, porque as suas raízes vão estar fincadas nele. E não vai ser um período que a igreja ela vai estar com as portas em si fechadas, que vai fazer com que a sua fé ela diminua. Não. Mas vai ser um período aonde você vai se achegar mais nele. Vai ser um período aonde as suas raízes vão estar fincadas nele. E aonde você vai estar, como que eu posso dizer, armazenando, recebendo, se fortalecendo e crescendo mais nele. Amém? O início de tudo na sua vida tem que ser esse, aonde está fixada as suas raízes hoje. Hoje, nesse período aonde as suas raízes estão fixadas. Nós lemos aqui lá em Colossenses, da mesma forma que vocês receberam ao Senhor, ande nele. Ele quer dizer, seja constante nele, não desista, não olhe para trás, não olhe para os obstáculos, não olhe para as dificuldades, mas que você venha ser alguém constante nele, da mesma forma que você recebeu ele. Talvez eu não sei a forma que você recebeu o Senhor, mas você sabe aquele primeiro encontro que você teve com ele, a forma que você recebeu ele. Talvez como seu Salvador, como alguém que queria te dar a paternidade de filho, como alguém que queria fazer coisas assim, sabe, grandes na sua vida, como alguém que te tirou do poço. Você sabe a forma que você recebeu ele. Então você sabe hoje a importância de você ter as suas raízes fincadas nele. Outra coisa, de onde tem sido a sua fonte de alimentação para se manter nesses tempos adversos? De onde tem vindo a sua fonte de alimentação? Uma coisa interessante, em si, a planta ela vai extrair tudo aquilo aonde as raízes delas está fincada. Se a raiz dela estiver fincada em um local, ela vai extrair os minerais daquele local. Se a raiz dela estiver fincada em outro local, ela vai extrair os minerais daquele outro local. Da onde a raiz dela estiver fincada, ali ela vai extrair o alimento dela. Eu e você somos a mesma coisa. Nesse período de pandemia, sabe um segredo para você se fortalecer dia após dia, para você permanecer firme no Senhor, é você fincar as suas raízes em Cristo. É você ter um momento de devocional, é você ter um momento de oração, é você ter um momento de adoração, é você ter um momento onde você vai estar ali, sabe, realmente tendo um momento de intimidade com Ele. É isso. Como igreja,
espalhado por todos os lugares. Agora, as nossas raízes têm que estar firmadas nele. Como igreja, mas estamos espalhados em vários lugares. Você está aí na sua casa, nesse momento, talvez com a sua família assistindo o culto. Outro irmão talvez está trabalhando, está com fone no ouvido, mas está ouvindo o culto. Estamos espalhados, mas uma coisa que não muda, meu irmão, é aonde as nossas raízes elas estão firmadas. É aonde as nossas raízes estão extraindo a nossa fonte de alimentação. A nossa fonte de alimentação, irmãos, ela é inesgotável. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho para os que estão perdidos, a verdade para quem está enganado. Ele é a vida para os que estão mortos. Ele é o pão para os famintos. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que se entregou para que eu e você pudéssemos não ser mais servos, mas sim filhos. Ele é a videira, a qual nós somos os ramos. Ele é o onipotente, ao qual eu e você podemos descansar em meio a todas essas dificuldades. Essa é a nossa fonte, esse é o nosso Pai. Independente das dificuldades ou das crises, nesses dias na sua vida, mantenha suas raízes nele, firmada, e seja constante. Essa é a nossa fonte. Independente do que nós estamos passando nesses dias, a nossa fonte ela é uma fonte inesgotável. A nossa fonte é uma fonte onde ela nos mantém em meio a esses tempos de crise. Quando nós temos as nossas raízes firmadas nele, nós conseguimos descansar, mesmo em meio a todas as dificuldades. A banda, mesmo em meio a todas as dificuldades. E essa é a nossa fonte, esse é o nosso Pai, independente da dificuldade ou das crises nesses dias na sua vida, mantenha suas raízes nele, esteja firmado, seja constante, porque é dele que vem o nosso sustento. Nesses dias, as nossas raízes não têm que estar firmadas em mais nada, em mais ninguém. As nossas raízes têm que estar firmadas nele. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa fonte inesgotável. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses 2, 8 diz assim: cuidado, que ninguém venha vos arredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Sabe o que esse versículo ele pode se encaixar hoje na nossa realidade? Talvez você está vendo muitas notícias que a pandemia ela vai se estender, que não acha cura, que não tem jeito, que várias empresas vão fechar. E talvez você está com pensamento nisso daqui que está falando em Colossenses 2,8. Você está com pensamento nos rudimentos do mundo. Você está ouvindo aquilo, a voz do mundo. Você está ouvindo o que as pessoas lá fora estão dizendo. Assim como aqueles 2 homens lá, que estavam a caminho de Emaús, eles fizeram. Eles ouviram o que as pessoas falavam, que Jesus havia morrido, que teria passado 3 dias, que não aconteceu nada, e eles resolveram andar por si só. Eles resolveram largar tudo aquilo que eles viveram e resolveram ter outra vida sem Jesus. Mas sabe uma coisa de interessante, uma coisa muito importante que eu e você não podemos esquecer? Nós não podemos esquecer no final daquela passagem, quando eles falam, é por isso que cada palavra dele, quando ele dizia cada palavra, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Sabe por quê? Porque quando nós estamos perto de Jesus, não tem como nós continuarmos sendo os mesmos. Quando nós estamos perto de Jesus, nós voltamos a sentir aquele fogo, nós voltamos a sentir aquela presença. Eu não sei como que você está aí na sua casa, eu não sei qual que é a dificuldade que você tem enfrentado nesses dias, mas eu sei de uma coisa, eu sei que você tem que fazer isso que nós estamos falando aqui,
Você tem que se lembrar, você tem que trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Você tem que caminhar no Senhor, você tem que andar, você tem que ser constante. Você tem que ter as suas raízes firmadas nele, para você se manter em meio às dificuldades, para você se manter em meio às crises. Talvez a sua crise tenha sido o seu emprego, talvez a sua crise tenha sido uma enfermidade, talvez a sua crise seja porque você não está em comunhão com os irmãos, e talvez isso tenha ajudado para que o inimigo ache uma brecha e faça você desanimar em questão da vida da igreja, em questão de estar com Cristo, de caminhar nele. Mas eu quero falar uma coisa para você: seja constante, ande nele, permaneça nele, assim como você recebeu ao Senhor, permaneça, ande, independente das afrontas, independente das tribulações, independente do que você tem visto à sua volta, independente do que o mundo lá fora tem falado, independente dessa enfermidade, desse vírus que tem tirado a paz de tantas pessoas. Ande nele, permaneça nele, caminhe nele, porque vai voltar o dia, vai voltar a hora que nós estaremos aqui reunidos, adorando e exaltando a Ele. Mas enquanto isso, você tem que mandar as suas raízes o mais profundo possível. Você tem que se alimentar nesse período de crise, e você tem que estar forte todos os dias, porque Ele é a nossa fonte inesgotável. Amém? Você que está aí com seus familiares nesse momento, eu queria orar por vocês. Eu queria orar para que vocês realmente vão ter a revelação dessa palavra. Eu não sei se eu consegui ser muito bem específico, porque é a primeira vez que eu ministro assim, mas eu queria que você tivesse a revelação, o quão é importante nesse momento as suas raízes estar firmadas nele, porque se ela estiver firmada nele, você vai ser sustentado nesse período de dificuldade. Amém? Pai, sabe, Senhor, cada família, Pai, reunida, Pai, cada família, Pai, que estão nos seus lares agora, Senhor, que escutaram essa ministração, Pai, o Senhor sabe, Pai, o que cada um deles estão passando, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que é que tem tirado a paz. O Senhor sabe, Pai, o que é que tem tirado o sono, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que tem acontecido, Pai, que tem, Deus, talvez trazendo desânimo, Deus. O Senhor sabe de tudo isso, Pai. Eu te peço, Pai, que nesse momento, Pai, esses meus irmãos, Pai, eles sejam fortalecidos como nosso Redentor, Deus. Oh, Deus. Então, assim como nós recebemos o Senhor, Pai, nesse período de dificuldade, Pai, nós iremos andar, Pai. Nós iremos permanecer, porque nós trazemos, Pai, à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Oh, Senhor, e nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é o Senhor, Pai. Que o Senhor venha estar cobrindo, Pai, essa família, Pai, e guardando, Pai, cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra.
casa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. E ao partir o pão, Senhor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa